A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, o momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse momento de aprofundamento, de conhecimento da palavra do Senhor. Estou aqui, claro, sempre muito bem acompanhado, aprendendo toda a aula do nosso pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, que está na técnica de som, a paz do Senhor para todos os queridos ouvintes e também espectadores do canal YouTube, professores e alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje, segunda-feira, 9 de fevereiro do ano da graça de Deus de 2026. Que seja uma semana abençoada para todos. Estaremos estudando uma lição preciosíssima, onde estaremos aprendendo sobre a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é simplesmente maravilhoso demais. E eu já quero aproveitar o ensejo, para alertar os senhores. Estamos numa semana muito forte, muito forte. Nesse próximo final de semana que aí vem, é carnaval. Estaremos em pleno carnaval. Festa da carne. Os irmãos orem a Deus, busquem a Deus, vigiem, viu? Inclusive, existem alguns lugares onde não se pode sequer fazer culto, dado o tumulto nas ruas, em frente aos templos, né? E se na sua igreja não vai poder haver culto por conta dessas manifestações carnais, fique em casa, ore a Deus, busque a Deus, em favor daqueles que estarão adorando a Deus, precisando ir às ruas, enfim, para se fazer alguma coisa. É um período de muitas trevas neste país. Desde a sexta-feira até a terça-feira, o Brasil fica tomado pelos poderes das trevas. Mas a igreja do Senhor continuará orando, buscando a Deus. Que Deus guarde a todos os irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra vez ao microfone, o irmão Peter, que estará dando os avisos da semana e já entrando propriamente dito na lição. Irmão Peter. Aleluia. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino, Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos cultos durante toda a semana. De segunda a sexta-feira, temos a nossa consagração aqui no templo, sempre às 8 horas da manhã, com o círculo de oração. Às terças-feiras, temos o nosso culto de doutrina, iniciando sempre às 19h30. Às quintas-feiras, temos o culto clamando pelas causas impossíveis, também iniciando às 19h30. E no domingo, claro, a nossa escola bíblica dominical com início às 8h30 da manhã e o nosso culto vespertino de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo às 17h45. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse conteúdo. Deixe o seu comentário aí no YouTube. Quando você comenta esse conteúdo, o algoritmo entende que isso é importante para você, que teologia, que palavra do Senhor é importante para você, e ele vai oferecer isso às outras pessoas. Então, compartilhe esse conteúdo, compartilhe isso com aquele professor de escola bíblica dominical que está precisando entender melhor dessa lição. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? Hoje nós estudaremos a lição de número 7, que vai ser ministrada no dia 15 de fevereiro de 2026 e tem o seguinte título: A Obra do Filho. O textuário está em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. E assim diz o textuário: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. A verdade prática, a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda a adoração e obediência. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Filipenses e também no livro de Hebreus. Filipenses 2, dos versículos 5 a 11, e Hebreus capítulo 9, dos versículos 24 a 28. E assim diz a palavra do Senhor. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. Segundo objetivo: mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. E terceiro objetivo: ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Introdução à lição. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Pastor Mário. Nesta lição, queridos companheiros, irmãos e amigos, vamos estudar sobre a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte vicária em nosso lugar, o que ele fez para que tudo isto acontecesse. Sendo ele Deus, tendo a forma, essência de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando a este mundo veio e em homem se tornou, sendo semelhante a um de nós. Foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou sobremaneira. Por quê? Sendo ele Deus, tornou-se um frágil ser humano. Ele que é a vida, submeteu-se à própria morte. Ele que é eterno, tornou-se finito, vivendo apenas 33 anos. Observem. Sujeito a tudo e todas as coisas, porém não pecou. E tudo isto para, em um rústico madeiro, derramar o seu sangue para nos resgatar da nossa escravidão espiritual. Pagou-nos um alto preço, a sua própria vida, por meio do derramar do seu próprio sangue, para trazer redenção para a raça humana. Mas, por fim, foi glorificado ao ressuscitar. E hoje é um Cristo glorificado, poderoso, eterno, divino, e volta à sua essência plena, Deus. É sobre tudo isto que estaremos estudando nesta lição. Primeiro ponto e seus subpontos. Primeiro ponto: a humilhação voluntária do Filho. Se divide em 3 subpontos. O primeiro é a submissão de Cristo, o segundo, o esvaziamento de sua glória, e terceiro subponto, obediência sacrificial até a cruz. Primeiro subponto, a submissão de Cristo.
Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade, em Filipenses 2, de 1 a 4. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. O termo grego traduzido como sentimento é proneu, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, pelo amor e pela obediência. João 13:15. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Romanos 12:2. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Mateus 11:29. Segundo o subponto, o esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2:6. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai. João 1:1. Preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, em Gênesis 3:5, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros, Filipenses 2:4. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Filipenses 2:7, parte A. Isto é, esvaziou-se voluntariamente, do grego kenosis, assumindo a natureza humana na forma de servo, Filipenses 2:7, parte B, e Hebreus 4:15. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai, João 17:5. Terceiro subponto, obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo, segundo aos Coríntios 8:9. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz, Hebreus 12:2. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência, Romanos 5:19. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai, João 6:38. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos, Efésios 2, versículos 8 e 9. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai, Romanos 12:1, Pastor Mário. Neste primeiro ponto, né? Qual é o título da lição, irmão Peter? A humilhação voluntária do Filho. Prestem muita atenção. A humilhação voluntária do Filho de Cristo. Ele fez isto voluntariamente. Ele não foi obrigado a fazer. Ele se voluntariou. Ele se ofereceu a fazer. Tamanho era o seu amor e o amor do Pai para resgatar o homem, miserável pecador, escravo do pecado e de Satanás. E Jesus veio para libertar este homem das garras satânicas. Então ele voluntariamente se entregou. Isto ficou muito claro quando, na sua prisão, ali no jardim do Getsêmani, Pedro, ao decepar a orelha do servo, do sumo sacerdote de nome Malco, e ele operou o milagre de colar a orelha em seu devido lugar, ele disse a Pedro assim: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele me mandaria 12 legiões de anjos para me defender. Mas, para isto, eu vim. Ele sabia o que estava fazendo nesta terra. Ele sabia o que estava fazendo neste mundo. Ele tinha consciência dos seus atos salvíficos
da sua morte vicária na cruz. Então ele voluntariamente se ofereceu, voluntariamente se humilhou para nos trazer salvação. Primeiro subponto. A submissão de Cristo. A sua submissão foi plena, foi total. Ele obedeceu ao Pai em tudo. Nada faltou. Toda a lei ele cumpriu. E a sua humilhação ou a sua humildade foi o ponto preponderante. Ele próprio disse: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, de 28 a 30. E aqui em Filipenses 2, a partir do versículo 6, a Bíblia diz que, sendo ele Deus, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas se humilhou, tornou-se um de nós, assumiu a condição de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tudo em Jesus nesta terra foi humilhação, foi humildade. Já a começar do seu nascimento, prestem atenção, onde ele nasceu? Em meio, os animais, numa estribaria. O seu corpinho recém-nascido, envolto em panos, foi colocado numa manjedoura, que não passava de um coxo, de animais, onde os animais ali, se alimentavam. Tá vendo? Viveu humildemente na cidade de Nazaré. Ele que era rei, viveu entre a massa, no meio da plebe, no proletariado. Humildade em tudo, Sendo ele eterno, olha que humilhação, veio para viver apenas 33 anos. Sendo ele Deus, forte, onipotente, onipresente, onisciente, agora tornava-se um homem, um mortal como qualquer um de nós, com exceção do pecado, que ele não pecou, mas toda a sua estrutura óssea, medular, muscular, tudo semelhante a gente, a cada um de nós. E olhe bem, o que é mais interessante, olha que paradoxo, diz Senhor, Adonai, Jeová, Yahvé, agora tornou-se o quê? Servo. E o que é servo? Escravo. Olha o paradoxo, de uma classificação, que podemos assim dizer, passou de senhor a servo, de Deus a homem, de eterno a finito, de forte a fraco. Está vendo? O grau de humilhação. E tudo isto, por quê? Porque ele te amou. E tudo isto para quê? Para te salvar. Para me salvar. Para nos salvar. Este é o nosso Jesus. A humildade de Cristo. Se ele chegou a esse ponto, há lugar para arrogância em nós? Altivez? Exaltação? Orgulho? Soberba? De maneira nenhuma. Tome cuidado, muito cuidado. O homem, Adão, quis ser Deus na sua soberba. E Deus, entretanto, quis ser homem para salvar este mesmo homem que o pecado o escravizou. Segundo subponto. O esvaziamento de sua glória. Foi o que eu acabei já de dizer. Ele se esvaziou de si mesmo. Toda aquela sua glória
que com o Pai ele tinha na eternidade. Ele relata isto na oração sacerdotal do capítulo 17 de João. A tudo isto ele abdicou para se tornar um servo, um semelhante a mim e você, mas com uma finalidade, com uma tarefa a cumprir. Qual? Morrer para nos salvar. Coisa linda, não é? Terceiro subponto. Obediência sacrificial até a cruz. Obediência sacrificial. O que quer dizer isso, gente? Sacrificial. Ele sabia que seria sacrificado. Ele poderia, em dado momento, até querer recusar. E foi tentado para isto. Até na hora que ele estava pendurado na cruz, os insultos, as críticas, dentre elas, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Irmãos, e ele a tudo isso suportou, porque ele veio para aquilo. Lendo Lucas, capítulo 22, versículo 42, naquela hora de intensa agonia no jardim do Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, passes de mim este cálice. Logo em seguida ele diz: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Glórias a Deus. Por tamanha obediência, pois foi esta obediência ao Pai que o levou à cruz, e foi a sua ida à cruz que trouxe para nós salvação, libertação, paz, perdão, vida eterna. Tudo isto pelo seu sacrifício na cruz. E se ele foi humilhado em tudo, queridos irmãos, morrer numa cruz era o cúmulo da humilhação, meus senhores. Além das dores cruéis, imaginem o que são mãos e pés traspassados por grandes e grossos cravos. E a pessoa ali pendurada, jorrando sangue até a última gota. Além das dores dos cravos, as cãibras. E os corpos ficavam seminus, expostos, numa humilhação pública. E era o meio de condenação de morte que Roma usava, era a ferramenta da cruz. Para os seus cidadãos romanos, decapitação. Mas para estrangeiros, não cidadãos romanos, crucificação. Era a pena de morte que o Império Romano impetrava para os ditos transgressores, ladrões, assassinos, etc. E Jesus, que nada disto fez, inocentemente pagou a minha e a tua pena. E uma coisa que eu vou dizer aqui para chamar bem a atenção. Na hora que Pilatos, no seu julgamento, perguntou ao público: a quem quereis que eu vos solte? A Jesus chamado o Cristo ou a Barrabás, o salteador das estradas? E a multidão disse: Barrabás, Barrabás. Então soltaram a Barrabás e crucificaram a Cristo. Barrabás seria crucificado naquele dia juntamente com seus dois companheiros, outros dois ladrões. Então a cruz que era para Barrabás foi para ele. Ele morreu no lugar de Barrabás. E Barrabás tipifica toda a humanidade. A cruz de Barrabás era minha e também tua. E Jesus morreu na cruz de Barrabás, por mim e por você. O que temos a fazer é aceitá-lo como Salvador,
de nossos pecados nos arrepender, de nossos maus caminhos nos converter, a Ele nos dedicarmos, servirmos, adorá-lo na beleza da sua magnífica santidade, para um dia com Ele morarmos para sempre. Nosso divino Mestre morreu a nossa morte. Daí o termo em latim, morte vicária, que quer dizer morrer em lugar de outrem. Aquela cruz era minha e tua. Aqueles cravos eram meus e teus. Aquela coroa de espinho era minha, também era tua. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vidas. Vida. Ele foi ferido para que eu e você fôssemos sarados. Pense nisso, viu? Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, a obra redentora do Filho, que se divide também em 3 subpontos, que são a ineficácia do sacerdócio levítico, segundo subponto, o sacrifício único e suficiente, e terceiro subponto, a substituição vicária. Primeiro subponto, a ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, do Yom Kippur, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelos do povo. Levítico 16, de 11 a 15. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. Hebreus 9, 25. O sumo sacerdote terreno era uma figura, era um tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. Hebreus 2, 17. O santuário terreno era uma sombra, Hebreus 8:5, mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai, Hebreus 8, versículos 1 e 2. A entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção, Hebreus 9:12. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo, Hebreus 7, 23 e 24. Segundo subponto, o sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Hebreus 9, 25 e Hebreus 10, de 1 a 4. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9, 28. A expressão uma vez, do grego hapax, indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. Hebreus 10, 10. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. João 19, 30. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Mateus 27 a 51. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente. Jesus é tudo. Terceiro subponto, a substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. Romanos 3, 26. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Romanos 5, 21. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. Romanos 8, 32. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Hebreus 10, 4. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26, parte B. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo que por nós morreu. Segundo aos Coríntios 5, 15. Pastor Mário Souza. O título deste segundo ponto. A obra redentora do Filho. A obra redentora do Filho. Está muito claro, não é verdade?
Somente ele, Jesus, teve de Deus, Pai, a autorização para morrer uma vez por todas e para sempre em favor de uma raça humana escrava, oprimida e servindo ao pecado. Jesus veio para redimir todos os homens que o aceitarem como Salvador. O primeiro subponto. A ineficácia do sacerdócio levítico. Por que esse título? A ineficácia do sacerdócio levítico. Porque os sacerdotes do Antigo Testamento tipificavam Cristo como o sumo sacerdote, sendo que os sacerdotes do Antigo Testamento eram falhos. Cristo, o sacerdote do Novo Testamento, esse é perfeito. O sacerdote era o tipo de Cristo. E Cristo era e é o antítipo dos sacerdotes. Isto é, o sacerdote tipo, comparação. Cristo, o antítipo, o real, certo? Então, o sumo sacerdote do Antigo Testamento era um homem falho. E ele podia entrar uma vez por ano no Santo do Santo. Havia uma cortina que separava o santo do santo do santo. E no dia chamado Yom Kippur, o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer o sacrifício. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado. Mateus 27, 51. Terminou, acabou esta separação. Se o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, Jesus entrou uma vez por todas e para sempre no céu, e agora pode-se entrar 24 horas por dia, não mais uma vez por ano. Os cordeiros que eram imolados morriam em lugar de alguém. Cada chefe de família confessava o seu pecado e da sua família sobre aquele cordeiro, um cordeiro para cada família. Aquele cordeiro inocente de 1 ano morria em lugar daquela família, sendo que aquele sangue não tirava pecado, só cobria. E outro detalhe, que os sacrifícios tinham que ser repetidos anualmente. A cada ano, muitos cordeiros morriam por muitas famílias. E aquele sangue, repito, cobria os pecados. E no próximo ano, tudo tinha que se repetir. Já o sacrifício de Jesus foi de uma só vez. Se Jesus representava o próprio sumo sacerdote para sacrificar o animal, ele próprio também era o animal, o cordeiro a morrer, não só por uma família, mas por todas as famílias da terra. O meu ouvinte está entendendo? O meu espectador está entendendo? É por isso que Deus falando a Abraão, Gênesis 12, de 1 a 4, ele falou que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava falando do descendente de Abraão, que era Jesus. Que Jesus beneficiaria todas as famílias da terra. E essa promessa que Deus fez a Abraão, Gênesis 12, de 1 a 4, fez ao seu filho Isaque, Gênesis 26, 4. E fez ao seu neto Jacó, Gênesis 28, 14. E da semente desses 3 veio Israel, e de Israel veio Jesus. E de Jesus veio a redenção para todas as famílias da terra. Se os sacrifícios eram feitos anualmente, agora em Jesus, uma vez só. Se o sangue era repetido anualmente, agora não é mais. Os animais eram sacrificados sobre o altar, sobre aqueles altares lá, dos templos. Então a cruz tornou-se o altar dos altares,
onde o Cordeiro de Deus foi imolado. Outro detalhe, se o sangue dos animais cobriam o pecado do povo, olha o que disse João Batista no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus não cobre. O sangue de Jesus tira o pecado daquele que aceita a este mesmo Jesus como Salvador. Os animais eram imolados todos os anos. Jesus foi imolado uma vez só. Frase do pastor Billy Graham, saudosa memória. A cruz é o instrumento de martírio que condena todos os demais instrumentos. Da cruz para cá, todos os sacrifícios foram suspensos e anulados. Porque somente o sacrifício de Jesus é o único e capaz, suficiente para a salvação dos homens de todas as épocas, de todas as raças, de todas as tribos, línguas e nações. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 9 em diante. Este é o Cordeiro de Deus. Segundo subponto, o sacrifício único e suficiente. que já dissemos tudo isso aqui, né? Praticamente. Como também já o terceiro subponto, qual é? A substituição vicária. Tá vendo? Já falei tudo isso de uma só vez, né? Porque o seu sacrifício foi único e suficiente. A partir da cruz, não precisa mais de sangue de ovelhas, touros e vacas. A partir de Jesus, não precisa mais de sumo sacerdote ou de sacerdotes a repetir sacrifícios anualmente, porque o de Jesus é único e suficiente. E a partir de Jesus, não se faz mais necessário nenhuma ovelha, nenhuma cabra, nenhuma vaca, nenhum touro ser sacrificado em favor de outrem, porque Jesus já morreu em favor de todos nós. O seu sacrifício foi vicário, ou seja, morreu em lugar de outrem. E já disse até no tópico passado, né? Ele morreu no nosso lugar. Aquela cruz era minha e tua. Aqueles cravos eram meus e teus. Aquela coroa de espinho era minha, era tua. Era para eu e você morrermos ali. Condenação, morte. Mas eu já disse e vou repetir. Ele foi ferido para que fôssemos sarados. Ele foi castigado para que tivéssemos paz. E ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Esse é o nosso Jesus, eterno Redentor, aquele que nos comprou para Deus, purificando-nos de todo o pecado. Pense nisto. Terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto, a exaltação gloriosa do Filho. Se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, recebido à destra do Pai. Segundo subponto, um nome acima de todo nome. E terceiro subponto, soberania universal e retorno triunfal. Primeiro subponto, recebido à destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2, 9. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. Filipenses 2, 8. O verbo exaltou, do grego hiperipsosen, denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Hebreus 1, 3. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. João 17, 4 e 5. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Apocalipse 3, 21. Sua exaltação
garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós, Romanos 8:34, e reina como Rei dos Reis, Apocalipse 19:16. Segundo subponto, um nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome, Filipenses 2:9, parte B. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara a seu poder e posição. Efésios 1:21. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Efésios 1:21, parte B. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. 1 de Pedro 3:22. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Marcos 16, versículos 17 e 18. Terceiro subponto: soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus, Filipenses 2:10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo, Atos 2:36. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, Romanos 10:9 e 10, e a outra maneira é compulsória, ou seja, por aqueles que o rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo, Romanos 14:11 e Filipenses 2:11. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam, Hebreus 9:28. Essa vinda será em glória, poder e juízo, Mateus 24:30. Sua glória será reconhecida por todos, para salvação ou para condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. João 14, versículos 2 e 3 e Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Pastor Mário. Neste terceiro ponto, qual é o título? A exaltação gloriosa do Filho. Prestem atenção, queridos. A exaltação gloriosa de Cristo, do Filho de Deus. Se no primeiro ponto ele foi obediente, humilde e obediente até a morte. No segundo ponto, essa morte foi de cruz, onde ele morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar. Tudo passou, por tudo, em tudo foi humilhado. Agora, pós-ressurreição, Deus lhe exalta sobremaneira, porque ele venceu. Tudo cumpriu e cumpriu à risca. Na cruz ele consumou. João 19:30, o que o Pai planejou na eternidade. Agora, ele recebe do Pai este nome que está acima de todos os nomes e que todos os joelhos hão de se dobrar diante dele, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, de 6 até o 11, 12, principalmente aqui já nos versículos 9 e 10. Sim, agora é um Cristo glorificado, ressurreto. É o que ele disse em Mateus 28:18. Agora me é dado todo o poder nos céus e na terra. Ele volta a toda aquela pujança, toda aquela glória, porque agora ele está ressuscitado. Ele agora está exaltado. Ele agora não é mais aquele Jesus que humilhado foi. Agora é Cristo que glorificado é. O Cordeiro que foi morto, mas que reviveu. E para sempre viverá. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Primeiro subponto.
Recebido à destra do Pai. Recebido em glória, com glória, o vencedor de todos os vencedores. Me faz lembrar agora o Salmo de número 24, quando o salmista, já no final do texto aqui, do capítulo, né? Ele diz: abre-te portões eternos, por onde entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abre-te portões eternos, por onde entrará o Rei da Glória. Exatamente no 40º dia após ressurreição, no Monte das Oliveiras, diante dos olhos de 120 discípulos que ali estavam, os seus pés se despreendem da terra e ele começa a subir aos olhos de todos. Que privilégio, né, irmãos? Para aqueles discípulos que estavam ali, vendo o seu Jesus, que com ele ficou 33 anos e que numa rude cruz morreu, seu sangue derramou e que ao terceiro dia ressuscitou e que por 40 dias ficou ainda entre eles. Agora, uma despedida diante deles, notória, inédita, né? Porque todos viram Jesus subindo às alturas, até que uma nuvem o ocultou. Ali os céus se abriram, cumprindo-se aqui o Salmo 24, abriu-se os portões do céu para receber triunfantemente o Rei da Glória, Jesus, que durante 33 anos se humilhou na terra e numa cruz, pagar o alto e sublime preço com a sua vida, com o seu sangue, para resgatar todos os seres humanos, a saber, quem a ele o aceitar como Salvador. Foi recebido em glória e com muita glória. Segundo subponto. Um nome acima de todo nome. O nome dele agora está acima de todos os nomes. Esse nome é poder. Esse nome é autoridade. Somente este nome pode salvar. Disse Pedro: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Porque debaixo do céu não há, olhe bem, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12, somente o nome de Jesus. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5 da sua primeira epístola, ele disse: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas olha bem, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não tem outro nome. O mesmo Paulo, desta feita, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, ele disse: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Quem é essa graça? Jesus. Olhe que a graça está no feminino, né? Porque a graça de Deus, graça é feminino, substantivo aqui, graça, feminino, mas se há manifestado, masculino. Essa graça é o homem Jesus, é Jesus o homem, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. O nome dele garante este poder. E ele próprio, ao ordenar o ide aos discípulos, olha o que ele disse. Essa ordem imperativa do nosso Divino Mestre. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, toda. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
Olha agora a sua autoridade nominal. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos, capítulo 16, versículos de 15 até o 18. Que poder neste nome! Somente este nome salva. Somente este nome cura. Somente este nome batiza com o Espírito Santo. E é no poder deste nome que a igreja será arrebatada quando ele aqui voltar. O nome de Jesus. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo em breve voltará. Voltará para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. E é nisto que nós cremos e pregamos. Segundo subponto. Terceiro subponto, pastor. Vamos lá. Soberania universal e retorno triunfal. Soberania universal. Ele é soberano universalmente. Ele será rei em toda a terra. Zacarias 14, 9. Um só será o Senhor, e um só será o rei sobre toda a terra. Está vendo? Ele vai descer, conforme está aqui no título. Primeiramente, ele vai levar a igreja, arrebatar a igreja. E essa igreja no céu será galardoada, participará das bodas do Cordeiro, o casamento simbólico de Jesus com a sua noiva, igreja. E depois descerá com esta igreja para estabelecer o seu reino milenar sobre toda a terra. E é aqui que todo olho verá. Mateus 24, 30. Apocalipse 1, 6 e 7. Zacarias, capítulo 14, versículos 4 e 5. Judas, versículo 14. Está vendo? Todo olho verá. Esse Jesus que veio uma primeira vez, nascendo numa manjedoura, morrendo em uma cruz, sendo sepultado, do túmulo ressuscitando, ao céu subindo, passado mais de 2000 anos, a qualquer momento virá outra vez. Mas antes dele subir, quando estava com seus discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, olha agora, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. E naquele momento que ele subiu lá no Monte das Oliveiras, que já mencionei há pouco, foi uma visão tão linda, eles ficaram tão extasiados, que os seus olhos permaneceram fitos no céu, mesmo uma nuvem já tendo ocultado. E eles não perceberam 2 anjos que ali chegaram e ficaram no meio deles. Eles foram ali como despertados pelas vozes angelicais, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus, que dentre vós foi recebido lá no céu, olha agora, irmão, que coisa linda, virá outra vez. Atos 1, 11. Ele subiu sozinho no Monte das Oliveiras, mas vai descer com milhões nesse mesmo Monte das Oliveiras. Olha que coisa tremenda, né?
É o que o profeta Zacarias nos relata. Naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras, exatamente no ponto de onde ele subiu. Mas ele subiu sozinho. E agora o profeta diz assim: e eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. E o profeta Enoque, né? Enoque, o sétimo depois de Adão, disse: eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. A mesma coisa que profetizou Zacarias está aqui em Judas, versículo 14. Vocês estão vendo, irmãos? Para a igreja, ele virá como noivo, levando para o céu os que ele salvou. Na sua segunda fase em glória, ele virá para os judeus, para resgatá-los e salvá-los. Mas para os ímpios, ele virá com vara de ferro e como juiz, para julgá-los e ditatorialmente condená-los a uma vida eterna sem Deus, sem paz e sem salvação. Por quê? Porque os homens lhe rejeitaram como Salvador. O próprio Jesus já disse isto quando aqui esteve. Basta ler João capítulo 3, a partir do versículo 18 em diante, quando ele diz: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a condenação é esta: é que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Está vendo? Então, queridos, Jesus virá de 3 aspectos diferentes: para a igreja como Salvador, para os judeus como Messias e para os ímpios como o severo juiz, que imparcialmente os condenará e os lançará no lago que arde com fogo e enxofre, onde haverá tormentos de noite e de dia e de noite para todo sempre. Apocalipse 20, de 10 até o 15. É por isso que Jesus falou em Mateus 10, 28, não temais aquele que só pode matar o corpo e não pode matar a alma. Antes temais aquele que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Basta se arrepender, se converter e aceitar Jesus como Salvador, e assim toda alma viverá. Mas quem o rejeitar sofrerá os danos terríveis de um castigo eterno, sem Deus, sem paz e sem salvação. Pensem nisso. Jesus veio para todos salvar. Basta aceitá-lo como Salvador. Vamos agora à conclusão. Conclusão da lição de número 7. A obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa, da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. Pastor Mário. Aí está, queridos, a conclusão desta tão importante lição. Da humilhação à exaltação. De servo a Senhor. De um homem a um Deus. De um ser finito ao eterno. Agora me é dado todo o poder. Agora me é dado toda a ciência. Agora me é dada toda a presença, toda a eternidade, toda a imutabilidade, porque ele agora está sendo Cristo glorificado. E a nós cabe sermos servos fiéis, santos e sinceros, como ele foi, para que um dia também sejamos glorificados como ele foi, vençamos como ele venceu, e estarmos ao lado do Pai
como ele está. Ele próprio disse: ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Faça o que ele fez e você receberá o que ele recebeu. Assim, pois, como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Colossenses 2:6. E assim como Jesus andou, assim também andai, como ele andou. 1 João 2:6. Fazendo isto, chegaremos aonde ele chegou e estaremos aonde ele está. Deus te abençoe. Não falte à escola dominical. Meu Pai Celestial, aqui estamos para te agradecer, Senhor, pela maravilhosa obra de redenção que o teu Filho executou na cruz por todos nós, pecadores mortais. Não éramos merecedores, mas a tua graça nos alcançou. Pecadores, mas o teu perdão nos envolveu e a tua misericórdia nos abraçou. E hoje, de criaturas, tornamo-nos teus filhos, porque o teu Filho aceitamos como o nosso Salvador. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde a quem está enfermo e solução aos que estão em problemas. Estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, também Redentor. Amém. Amém. O eterno amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão, juntamente com toda a consolação do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus em toda a terra espalhado, hoje e sempre. Amém.